trazer uma mensagem aqui hoje e eu quero compartilhar com vocês. Seguinte, o texto que nós vamos usar como base é Lucas, capítulo de número 3. Eu queria te pedir um favor, que você tomasse nota, Lucas, capítulo 3, do versículo de 1 a 20, só para a gente ganhar tempo aqui. Eu vou ler apenas o versículo 1 e 2, vocês me acompanhem, mas no decorrer da mensagem, que será uma mensagem expositiva, nós vamos ler os outros versículos, mas fica como um deverzinho de casa, para que em casa você possa ler com mais paciência, com mais calma, Lucas capítulo 3, versículo de 1 a 20. Quem encontrou Lucas 3, diga amém. Glória a Deus. Versículo de número 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galileia, Filipe seu irmão tetrarca da Itureia e Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. E aí a parte mais importante que eu quero chamar a sua atenção, a parte final do verso 2. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, diga João, filho de Zacarias no deserto. Somente até aí, queridos. Irmãos, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. João Batista, ele é o último profeta de uma antiga dispensação, mas ele também, ao mesmo tempo, é aquele que abre as portas para uma nova. Ele encerra um ciclo e inaugura outro ciclo. João vai vir logo após aquele período que nós conhecemos como o período do silêncio na Bíblia, onde que durante 400 anos Deus não dizia mais nada. E aí eu quero conversar com vocês nessa noite, eu quero trazer para vocês um contexto do porquê do silêncio do Senhor. E por que era necessário que depois de tanto tempo de um silêncio do nosso Deus, fosse justamente um homem como João Batista que voltasse pregando a mensagem que ele pregou. Então, o evangelho que nós lemos, Lucas, doutor Lucas, médico e historiador, inspirado pelo Espírito Santo, ele é o único evangelista que descreve detalhadamente a infância de Jesus e de João Batista. Olha que interessante, no capítulo 2, ele termina com Jesus com 12 anos. Quando ele vai abrir o capítulo 3, agora João Batista já está iniciando o seu ministério e de repente aparece Jesus já com 30 anos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz uma coisa interessante. A frase que ele diz é: e onde a palavra de Deus não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Porque uma pá de gente fica assim, por quê? O que aconteceu nesse tempo que Jesus de 12... Gente, se a Bíblia não disse é porque a gente não precisa saber. Então a Bíblia vai silenciar os anos de vida de Jesus de 12 aos 30 anos. Nós não sabemos o que ele fez. Então o primeiro ponto que eu quero ver com vocês nessa noite, os versículos que nós lemos, versículo 1 e 2, o cenário em que Deus levanta João. Lucas vai fazer questão de nos falar como que estava o mundo quando João surgiu, irmãos. Se nós prestarmos atenção, se você prestou atenção no versículo de número 2, ele vai citar 7 nomes, 5 deles de cunho político e 2 deles de cunho religioso. Ele vai falar que no 15º ano do reinado de Tibério César, esse homem, César Augusto, ele governa até 14 depois de Cristo. Depois de sua morte, seus filhos assumem, são seus sucessores. E aí, queridos, o que vai acontecer? O Império Romano, ele domina aquele período. Era um império poderoso, era um império rico, conquistador, mas moralmente decadente. Corrupção, imoralidade, perversão, o esplendor político de Roma escondia o colapso moral daquele império. Agora, na província de Israel, as coisas também não eram diferentes. Pôncio Pilatos governava na Judéia, os nomes que nós vimos ali, Herodes Antipas, Filipe, que eram os tetrarcas. Tetrarcas porque eles comandavam uma 4ª parte de um território que o pai deixou para eles. Então,
todos esses homens sucessores de Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? Aquele que mandou matar as crianças, queridos, lá em Belém. Um homem brilhante como administrador, tanto é que esse império foi colocado onde foi por causa do brilhantismo que esse homem tinha em gerir aquele império. Mas olha só, mas ele, apesar disso, ele era um homem cruel, paranoico, queridos, sanguinário. Esse homem, ele manda matar a sua esposa. Esse homem manda matar a sua sogra. O quê? Esse homem manda matar os seus próprios filhos, porque a sua irmã diz a ele assim, olha, ele manda os filhos dele para uma certa região e ela fala assim, olha, quando eles voltar de lá, eles voltarão mais preparados do que você para o reino. Então, sem pensar duas vezes, ele manda matar os próprios filhos, querido. Depois ele manda matar a irmã, ele manda matar todo mundo que lhe oferecesse algum risco pelo seu trono. Esse homem fazia o que fosse preciso para manter-se no poder e não abrir mão do trono. É desse homem que nós estamos falando. Politicamente, o cenário era de opressão e corrupção. Eu estou só contextualizando para vocês o cenário no qual Deus traz a palavra para João Batista. E aí talvez entendamos por que era necessário que fosse esse homem ir com aquela mensagem. Religiosamente não era diferente. Nós lemos aqui que Anás e Caifás eram os sacerdotes. Mas escute bem, queridos, só poderia haver um sacerdote. E aqui nós vamos ver que existem dois. Isso diz para nós que mais uma coisa estava errada. Não somente no campo político, mas também no campo religioso. O fato de haver dois mostra uma decadência espiritual. O sacerdócio havia se tornado um cargo político, irmãos, comprado por dinheiro. A religião também estava corrompida. Então nós temos um cenário onde a política e a religião estavam corrompidos. O mundo político e o mundo religioso estavam totalmente em colapso. E é exatamente nesse cenário que o texto diz, o final do versículo de número 2, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui está a esperança, irmãos. Deus não enviou a sua palavra a Tibério, lá em Roma. Ele não enviou a sua palavra a Pilatos, lá em Jerusalém. Ele não enviou a sua palavra aos sacerdotes que estavam no templo. Veio a palavra do Senhor a João, aonde? No deserto. Deus, então, vem essa palavra. Deus nem sempre ele vai agir pelas vias oficiais, queridos. Por vezes ele vai escolher algo paralelo, mas no pior, Deus sempre vai intervir. Diga assim, no pior, Deus sempre vai intervir. Então fique tranquilo com relação ao Brasil. Era para a igreja ter recebido, ter dado glória a Deus, aleluia. Isso vai melhorar, irmãos. Em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero ver com vocês é a mensagem de João em si. Acompanhe comigo a partir do verso 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Até o versículo 6, todo vale será aterrado, todos os montes e colinas serão nivelados, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Queridos, a palavra vai dizer que ele percorre toda a circunvizinhança ali do Jordão. Então quer dizer que o ministério de João não foi entre quatro paredes. Foi dinâmico, foi itinerante. E o que João pregava? Batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quantos aqui nessa noite, por favor, erga suas mãos, se vocês suportariam chegar aqui, domingo após domingo, e o pastor Bill, a mensagem dele, domingo após domingo fosse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quantos aqui viriam? Obrigado pela sinceridade.
Essa foi a mensagem de João todos os dias da vida dele, pregando arrependimento para a remissão dos pecados. E uma coisa interessante que nós vamos ver nesse texto é que multidões iam até o deserto para ver esse homem pregar. Nos tempos contemporâneos, o pregador hoje ele tem que literalmente rebolar para todo dia estar trazendo algo novo para satisfazer o povo. Não sei se nós teríamos estômago para suportar João Batista pregando para nós. Queridos, onde não há perdão, aliás, não há perdão sem arrependimento, não há salvação sem reconhecimento de pecado, não há cura sem diagnóstico. Hoje, muitos querem, queridos, olhem para cá, muitos querem um evangelho de adesão, mas não querem uma verdadeira e genuína conversão. Hoje é modinha dizer que é evangélico. Hoje é modinha dizer que, eu sou cristão, evangélico. Pasmem, daqui a 4 anos, ou 3 anos e pouco, 2030, nós seremos a maioria nesse país. Dados estatísticos do IBGE. A pergunta é, como a nossa sociedade tem mudado com o avanço do povo evangélico? As pessoas querem motivação semanal, mas não querem transformação profunda. A galera sai de casa assim, vou lá no domingo para pegar uma bênção gospel, para eu ter forças para resistir a semana. Porque se eu não for no culto, se eu não pegar uma palavra, se a palavra não for boa para mim, a minha semana não vai ser a mesma. E, gente, é muito comum alguém sair e fazer o seguinte comentário: hoje não gostei, não. A palavra do pastor hoje não foi legal, não. É muito comum, irmãos. Hoje parece que não fluiu. Irmão, todas as vezes que a Bíblia for aberta, a palavra de Deus vai fluir, irmãos. O que não flui é a sua concepção a respeito dela. Então algo precisa mudar, mas não é a palavra de Deus, irmãos. Algumas linhas, demoníacas dizem que a palavra de Deus precisa ser atualizada. Não, ela não precisa ser atualizada mais, irmãos. Ela nunca precisou, ela é a mesma ontem, hoje será eternamente. Então o que precisa de mudar somos nós, a nossa concepção, o nosso coração em estar disposto a receber aquilo que Deus fala. Gente, tem alguém comigo aí? Diga amém. Vocês estão quietinhos demais. Nem um aleluia, nem um glória a Deus. Eu não vou ser doido de falar assim, é para eu parar, vai que alguém grita que é. Então, não. Muitas pessoas, eu disse, que querem motivação, querem se sentir bem, mas não querem tratar os assuntos problemáticos da alma. Queridos, João vai começar o seu ministério ancorado na palavra. E ele diz, nós acabamos de ler, conforme está escrito no profeta Isaías. Queridos, não é o pregador que cria a mensagem, então não adianta você ficar brabo com o pregador, a menos que alguém que esteja transmitindo a mensagem esteja falando heresias. Caso contrário, não adianta você ficar bravo com o pregador, porque ele não cria a mensagem, ele é o servo da mensagem. João é a voz do que clama, preparai o caminho do Senhor. Por que João está falando preparai o caminho do Senhor? Que na antiguidade desses reis e imperadores aqui, quando um rei ia visitar certo local, uma comitiva dele de engenheiros, queridos, ia à frente, abrindo caminho para que o rei pudesse passar. Mas aí vem João, falando algo do costume da época, mas João aqui não está falando de um caminho de estrada. João está falando aqui, preparai o caminho para o nosso coração. João está falando aqui que nós precisamos preparar a nossa vida para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E ele vai usar algumas analogias. Ele diz, todo vale será aterrado. O que é isso, queridos? Depressões da alma precisam ser tratadas. Nós precisamos resolver aqueles assuntos internos que por vezes nós
deixamos de lado, vamos deixando ali de lado sem querer tratar, mas Deus quer tratar isso, queridos. Portanto, é que João vai dizer: todo vale será aterrado, todo monte será batido. Que monte é esse? Orgulho, soberba, altivez precisam sair definitivamente da nossa vida, queridos. Todo caminho torto será endireitado. O que é isso? É hipocrisia, é uma vida dupla. Isso precisa acabar. Nós não podemos ter vidas dúbias, nós não podemos ter vidas duplas, queridos. Eu e você precisamos ser aqui o que nós somos lá fora, ser lá fora o que nós somos aqui dentro. E ele vai continuar: todo caminho escabroso será aplainado. O que é isso? O que está fora do lugar precisa voltar para o lugar da nossa vida, irmãos. Se você sabe que existe alguma área na sua vida que está fora daquilo que Deus planejou, para de postergar, queridos. Para de adiar isso, coloque a sua vida no eixo, prepare o caminho, prepare a sua vida, prepare o seu coração, porque a volta de Jesus está próxima. Uma pergunta: o que está fora do lugar na sua vida, irmãos? O que está fora do lugar na sua vida de devoção, no seu casamento, na sua integridade, na sua vida financeira, na sua sexualidade? Porque o último versículo que nós lemos aqui, versículo de número 6, quando isso tudo que eu disse aqui anteriormente é acertado, o versículo 6 se encaixa perfeitamente. Ele vai dizer: todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então, avivamento começa quando uma igreja acerta a sua vida com Deus. O terceiro ponto que eu quero ver com vocês está do versículo de 7 a 9. Acompanhe aí, por favor, a seriedade do arrependimento. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento, não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Versículo 9. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aqui é a parte que eu disse para vocês: as multidões vêm. E por que João vai dizer assim, raça de víboras? Porque João conhece a intenção daquelas pessoas. Ele sabe que no meio daquela multidão ali, os fariseus e os saduceus estavam misturados. Eles estavam ali naquele meio. Por isso João Batista vai usar esse termo. Por quê? Porque eles estavam buscando apenas um rito, mas sem arrependimento, queridos. O sacramento sem transformação, a aparência sem conversão. Parece que os dias de João são muito atuais hoje. Nós vemos pessoas enchendo as igrejas, e entenda que aqui eu não estou falando da igreja do Brasil, estou falando da igreja do Senhor Jesus. Nós vemos pessoas enchendo igrejas, mas querendo viver somente de aparências, queridos. Colocando uma capa de religiosidade e vindo, aqui, glória a Deus, mas sai ali e não quer mudança. Querem aparência, mas sem conversão. Pior que o veneno de uma víbora, irmãos, é enganar o próprio coração. João vai dizer: produzir frutos dignos de arrependimento. Agora, não é arrepender e arrepender de novo e arrepender de novo. Eu não estou falando do ato de arrepender, mas nós, intencionalmente, pecarmos falando assim: eu vou pecar porque depois eu sei que eu posso me arrepender. Eu vou pecar porque depois eu sei que me arrepender. Não, não é isso, irmãos. Não é um pecado planejado, não é uma cerimônia externa, é uma mudança visível que precisa acontecer em nós. Certa vez eu fui pedir perdão para Ana Laura, minha filha, e ela disse para mim assim: pai, para que você vai pedir perdão se você vai fazer de novo? Atire a primeira pedra quem nunca teve problema com filho, vai. E filho é uma benção. Ana Laura, então, para dar essas pauladas na gente, e aí você fica assim: tá, filha, eu não vou fazer de novo não. Aí quando você faz de novo, ela: falei.
Queridos, João alerta assim, olha, não comeceis a dizer, temos por pai Abraão. E parece que ele dá uma destoada do assunto dele, parece que João dá uma viajada. De onde ele tira? Pô, não tem, não vem com esse negócio de termos pai Abraão. Ele está querendo dizer o seguinte, queridos, não é o sangue de Abraão nas veias que vai fazer com que sejamos salvos, é a fé de Abraão no nosso coração. O que ele quer dizer, queridos? Que não adianta ter pai crente, ter mãe piedosa, ter uma igreja boa. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus, irmãos. E isso eu, pastor Bill, os demais pastores dessa casa, não vão conseguir fazer por você. É você e o Senhor. Ele vai dizer, o machado está posto à raiz. Queridos, isso aqui não é uma ameaça futura. Nós precisamos entender o que João está querendo dizer. Nós temos a tendência de olhar para esse homem sempre como um cara meio bruto, meio duro, com uma palavra muito pesada. Mas, na verdade, nós vamos entender que esse homem ele foi levantado por Deus para preparar o caminho para Jesus, irmãos. E não poderia e não pode ser ainda nos nossos dias de qualquer jeito. Ele diz, o machado está posto à raiz. Isso é uma urgência presente, queridos. É arrependimento ou morte espiritual. Chega da gente querer ficar usando eufemismos aqui no altar, para que você entenda. A palavra tem que ser dita, e às vezes de forma muito direta. Ou nos arrependemos, ou morreremos espiritualmente, queridos. Pode dizer amém? Não tem meio termo, queridos. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Acompanhe comigo o versículo 10 a 14. Nós vamos ver o arrependimento na prática. Então o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma, a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada da além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente, e contente-se com o seu salário. Olha para cá. Nós vamos ver 3 tipos de pessoas aqui. A multidão, os publicanos e os soldados. E para cada uma desse tipo de pessoas, o Senhor dá uma orientação. Ele vai dizer às multidões, irmãos. E a gente vê que os 3 tipos de pessoa são comum. A mesma pergunta. O que eles perguntam? Que faremos? Que faremos, Jesus? As multidões, então Jesus vai falar assim, olha, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Mas olha só, ele deixa muito claro o seguinte, generosidade não salva. Generosidade não salva. Mas quem é salvo não é avarento. Porque ele tinha que deixar muito claro para a multidão o seguinte, vocês podem fazer isso, mas não pensem que fazendo isso, automaticamente vocês são salvos. Não, queridos. Quem é salvo, quem tem a convicção de que é salvo, não é uma pessoa avarenta. Ela está disposta a ajudar a quem precisa. E aí vem o segundo grupo de pessoas, que são os publicanos. Quem eram os publicanos, querido? Os cobradores de impostos. Deixa eu te falar uma coisa. Era assim, Roma, vamos supor, Roma, ela está agora sob o domínio de Juiz de Fora. Então eles estipulavam para cada bairro de Juiz de Fora, eles falavam assim, olha, eu quero cobrar do bairro, vamos pegar lá o bairro do Ipiranga, onde o Bill mora, que é um bairro rico. Um bairro rico. Vai falar assim... Lá no Ipiranga, o imposto lá é 100 mil reais por mês. Só que o Império Romano, o que eles faziam? Ele pegava algumas pessoas chaves e colocava, olha, você vai ser responsável em cobrar lá no Ipiranga. Essa pessoa vai e fala assim, é mesmo? Você quer quanto? Não, o Roma fala assim, para mim é 100 mil. Essa pessoa chega lá no Bill e fala assim, Bill, eu tenho que te cobrar 200 mil aí, meu irmão. Eu tenho que te cobrar 200 mil. Aí o Bill fala assim, que isso? Como assim? E tal, ele fala assim, lembra do filme Tropa de Elite? Quem quer rir, faz rir? Mesma coisa naquela época, irmãos. E aí o cara fala, não, meu irmão, sabe como é que é? Eu tenho que tirar o meu do café, né?
E essa extorsão ia acontecendo muito mais à medida que o império ia crescendo e eles começavam a terceirizar, porque Roma fazia o seguinte: olha, meu filho, o que vocês vão cobrar lá na ponta não me interessa, interessa que eu quero o valor que eu estipulei. Aí tá, eu pego um irmão, eu pego 2 irmãos, eu pego 3. Quanto mais irmãos, maior seria o valor cobrado, que cada um ia tirar a sua fatia, irmãos. Então ele vai dizer assim: não cobreis mais do que o estipulado. Por que acontecia isso? Arrependimento produz integridade financeira, irmãos. Quando eu e você nos arrependemos, isso tem que produzir em nós integridade financeira. Crente não pode ser, sabe, charlatão. Crente não pode passar os outros para trás, irmão. Crente não pode ir numa loja, pagar, a pessoa deu troco errado e falar que Deus te abençoou. Foi Satanás. Olha, me deu troco errado, que bênção, glória a Deus. Filho, glória ao Deus mamou mesmo. Crente não vive de corrupção, irmãos. Crente não usa meios ilícitos para enriquecer. Se você sabe que algo é ilícito e você está fazendo, você está errado. Se você está jogando o jogo do tigrinho, meu irmão, deixa eu ficar quieto. Agora, para a outra classe, que são os soldados, que nós lemos aqui, por que João Batista chama a atenção dos soldados? Quando alguém ia lá cobrar o pastor Bill, e ele chegava lá e o pastor Bill falava assim: não posso te pagar, se eu pagar eu vou ter que mandar meus funcionários todos embora. Se eu te pagar esse valor exorbitante que você está me cobrando, eu vou quebrar, eu vou à falência. Esse cara que ia lá cobrar, chamava os soldados, que eram todos, sabe, todos ali da máfia. Aí o soldado chega lá e fala assim: ô pastor Bill, paga o cara. Aí ele: cara, mas eu não tenho. Paga o cara, senão eu vou dizer que você está contra o Império Romano. Ou você paga, quebra, vai à falência, ou eu te mato. O que o Bill faz? Vende até a cueca para pagar. E aí João Batista, falando também para essa classe que imperava junto ali com os republicanos, e ele vai dizer o seguinte: não maltrateis, não deis denúncia falsa, porque é isso que eles faziam, eles ameaçavam, falavam: olha, eu vou lá no imperador e vou dizer que você está contra os decretos do imperador. E ele diz assim: contentai-vos com o vosso salário. Queridos, arrependimento transforma o uso do poder. Você pode ter um status de poder onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, mas o arrependimento muda a sua concepção de poder. Você não usa o poder para se beneficiar, irmãos. Você usa o poder para fazer aquilo que Deus quer que faça. Obrigado, Elvis. Valeu. Agora, o que João... Temos 3 classes aqui, e o mais interessante é que João não manda nenhum deles abandonar aquilo que eles faziam. João não manda eles abandonarem as suas profissões, mas ele manda santificar a profissão. O Evangelho transforma, meu irmão, você, para que você transforme a sociedade onde você está inserido. Então, é necessário que a sociedade, os grupos, os meios, a geografia onde nós estamos inseridos seja transformado, porque eu e você estamos lá, gente. Ah, pastor, lá no meu trabalho só tem... Nossa, você tem que ver, só tem adúltero. Ah, pastor, lá no meu trabalho só tem mentiroso. Você está fazendo o que lá? Quantos adultos deixaram de adulterar depois que você estava lá? Quantas pessoas deixaram de mentir depois que você estava no lugar? O problema é chamar essas pessoas do trabalho e eles falarem assim: o maior mentiroso é ele. Estão comigo, irmãos? Versículo 15, por favor. Vamos falar agora
O preço de um clamor fiel, irmãos. O povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração, se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso do que eu, de que não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João anunciava as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. No entanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes o acrescentou a todas elas, e colocou João na prisão. Escute, irmãos, as respostas, então, daquela multidão, elas começam a serem agitadas ali, aquelas falas, e eles começam a pensar assim: não será esse aí o próprio Cristo? E eu vou te falar, queridos, João poderia naquele momento, poderia ter aceitado aquele momento. João poderia ter assumido o protagonismo naquele momento. Mas ele disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu. Aqui aparece a humildade do verdadeiro servo, irmãos. João sabe quem ele é, mas o mais importante, ele sabe também quem ele não é. Ele é a voz, irmãos. João é a voz, mas ele não é o verbo. João aponta o caminho, mas ele não é o caminho. João, ele aponta a luz, mas ele não é a luz. Ele diminui para que Cristo cresça. E aí depois ele vai falar do juízo. A sua pá ele tem na mão. E vai dizer que há trigo e palha. Ou seja, irmãos, a salvação e a condenação. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que um dia virá nos julgar, irmãos. E então Lucas encerra dizendo que João, além de anunciar o evangelho ao povo, ele repreendeu Herodes por causa do seu pecado, especialmente por ter tomado Herodias, mulher de seu irmão, que era filha de outro irmão dele. Além de mulher do irmão, essa moça era sobrinha dele. Além de adultério, então aqui há um caso de incesto, irmãos. E João se levanta para denunciar o pecado desse imperador. João, então, não vai pregar só para a multidão, ele confronta também os poderosos, irmãos. Ele não adaptava a sua mensagem conforme o auditório. Nós precisamos ser homens e mulheres que não precisamos de mensagens adaptáveis. Nós precisamos... Rapaz, fui numa igreja uma vez, uma igreja pequenininha, que me chamaram para compartilhar uma palavra. Cheguei lá, aí mandaram um presbítero orar. O homem devia ter seus 172 anos. Ele chegou lá, irmão, sem brincadeira, ele começou assim: a paz do Senhor, irmãos. Eu tremi todinho. Ele falou assim, aí porque pediram para orar por mim, ele falou assim: seja mel ou fel, fala com a gente, Senhor. Seja mel ou fel, fala com a gente. Hoje a gente está chegando aqui na igreja falando assim: Jesus, Bill, quero melzinho, tá? Eu quero que Deus volte a derramar o fel dele, irmãos. Eu prefiro ir para o céu com fel do que ir para o inferno com mel. Essa frase é minha, não copiei de ninguém não, tá? Foi feita agora. Arrependimento não é apenas mensagem confortável, é mensagem que nos confronta, irmãos. É quando alguém que sobe aqui para pregar e a gente sai daqui assim, ai que ódio, como que isso me confrontou? Essa é a mensagem. Eu não estou dizendo aqui que não há lugar para aquelas mensagens que a gente pode sair daqui pulando, flutuando, igual a Jane, carregada. Mas, irmãos, nós precisamos voltar ao lugar de aceitar que quando a palavra de Deus é pregada, independente se ela está me agradando ou não, ela é a palavra do Senhor. E quem confronta o pecado paga um preço, meu irmão. João perdeu a liberdade, depois ele perde a cabeça, mas ele não perdeu a sua fidelidade ao Senhor.
Então nós podemos perder tudo, irmãos. A gente só não pode perder a nossa fidelidade ao Senhor. Pode nos faltar tudo e todos, a gente só não pode viver sem Jesus. Glória a Deus, irmãzinha. Depois tem que lembrar de pagar um lanche para essa moça aqui, essa criança aqui, gente. Ela está me incentivando. Quando vocês não falam nada, ela está ali. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, queridos, eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte. Lucas, ele encerra essa sessão dizendo que João, depois de anunciar as boas novas ao povo e confrontar os pecados, até mesmo de Herodes, ele foi lançado na prisão. Ou seja, eu e você corremos o risco de fazer tudo certo para o Senhor e no final sermos lançados numa prisão. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E aqui temos algo muito solene, muito importante. O pregador João Batista, ele é preso, mas a palavra não. A voz é silenciada, mas o clamor continua ecoando, irmãos. João perde a liberdade, mas ele não perde a sua fidelidade. Herodes, ele manteve o seu palácio, mas ele perdeu a sua alma. A pergunta que fica não é apenas o que Herodes fez com João. A pergunta do Espírito Santo para nós é: o que eu e você estamos fazendo com a mensagem de João? Porque o texto começa dizendo assim: veio a palavra de Deus a João, final do versículo 2. E termina mostrando que essa palavra confrontou o povo comum, confrontou religiosos, confrontou soldados que nós vimos, os publicanos e o próprio governante. Ninguém, irmãos, ninguém foi isento, ninguém ficou neutro. E aqui nessa noite ninguém pode ficar neutro. João pregou arrependimento, ele não pregou uma emoção passageira, ele não pregou um ato religioso, religiosidade, ele não pregou uma aparência de frutos, mas frutos dignos de arrependimento, meus queridos. E ele disse: preparem o caminho, endireitem as veredas, abaixem os montes do orgulho, aterrem os vales da omissão, produzam frutos, saiam de tudo aquilo que é superficial. Olhemos para Cristo, amados, que é o mais poderoso. E então ele aponta para Jesus, porque ao contrário do que talvez nós tenhamos aprendido durante muito tempo, que João era um cara duro, era um cara de uma mensagem difícil de se ouvir. Eu quero falar que é porque o arrependimento não termina em culpa, irmão, sempre termina em Cristo. Esse homem pregou não para que eu e você nos ofendêssemos com a mensagem dele, mas para que nós nos arrependêssemos e voltássemos para Cristo. E ele diz: o machado está posto à raiz, a pá está na mão do Senhor, o trigo será recolhido, a palha será queimada. Queridos, isso não é um exagero retórico. Isso é uma urgência escatológica. O tempo é agora, a mensagem de Deus está sendo pregada agora. O tempo que nós temos de nos arrepender é agora. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, talvez existam montes altos demais no seu coração. Talvez existam vales profundos demais na sua vida espiritual. Talvez haja caminhos tortuosos que precisam ser endireitados nessa noite. Talvez você esteja como Herodes, ouvindo, admirando, até gostando da mensagem, mas sem se render, sem querer deixar o pecado. Sabe, pastor, eu gosto dessa igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto da mensagem, mas eu não consigo me libertar do pecado. Eu vou te falar uma coisa que pode parecer ofensivo a você, mas eu te amo tanto que eu prefiro falar, irmãos. Não é que você não consegue deixar o pecado, você não quer deixar o pecado. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos. Quando eu entendo assim, olha, Jesus me dá muito mais prazer do que qualquer outra coisa, então eu não farei outra coisa.
Irmãos, eu achei que eu nunca fosse deixar pornografia. Todas as vezes eu falava assim, agora eu paro, agora eu paro, agora eu paro. E eu ficava alguns bons meses, e depois eu caía no mesmo erro. E aqui nessa casa a gente ouve muito, frequente, né? Uma coisa que eu quero repetir para ficar bem latente no seu coração. A pior coisa que Jesus pode fazer comigo e com você é nos entregar os nossos próprios prazeres. É deixar você assim, filho, quer continuar nisso? Então vai. Mas ainda temos o Espírito Santo de Deus falando com a gente. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar aqui, irmãos, você tem a oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade de começar tudo de novo, largar as velhas práticas para trás. Então não endureça o seu coração, queridos. Não prenda a palavra dentro de você. Se Deus trouxe essa palavra aqui hoje, Ele não trouxe para informação, mas Ele trouxe para a transformação de alguém que precisa. João foi fiel até a prisão, irmãos. Cristo foi fiel até a cruz. E hoje o Espírito Santo continua clamando, preparai o caminho do Senhor. Se há pecados na sua vida, nessa noite eu te convido, em nome de Jesus, a abandoná-los. Se há orgulho, eu te convido, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Se há hipocrisia, eu te convido, confesse isso. Se há frieza, eu te peço, volte hoje para Jesus. Porque o mesmo Jesus que vem com a pá na mão, vem também com os braços abertos para receber um pecador que se arrepende. E todo aquele que se arrepende e crê, não encontra condenação, encontra salvação. Então hoje eu quero te dizer, meus amados amigos e irmãos, hoje é dia de decisão aqui nessa casa, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de você preparar o caminho para o Senhor. Coloque-se de pé no seu lugar, queridos.